Olá, papeleiros, bem-vindos a mais um vídeo do canal Amarelo Neon. Tô atrasada com esse aqui, mas bora lá. A gente todo mês faz o bujo do mês e esse mês de fevereiro eu ainda não tinha feito. E só agora que eu notei que fevereiro tá chegando e a gente ainda não tem isso no canal, socorro! Mas tá aí o de janeiro pra vocês verem. O vídeo dele sendo feito também tá aqui no canal. E agora a gente vai começar o de fevereiro. Espero que ainda dê tempo de vocês aproveitarem as ideias, mas se não, já salva para o próximo mês vocês poderem curtir. E para a gente poder fazer esse bujo, eu escolhi alguns materiais. Cola em fita, esse post-it, que é um verdinho claro. Eu também aproveitei para pegar a Line Art, que tem sido uma das minhas canetas pretas favoritas. Pinça, porque a gente vai usar os adesivos da Sticker Box da Scriviato. Esse mês veio dois temas, o de comidinha e o de cacto. Eu vou usar o de cacto para esse mês. Inclusive, o cupom para vocês assinarem ou para vocês comprarem na Scriviato já tá aparecendo. Eu sou muito fã de adesivo porque acho que ele facilita bem a vida. Aqui eu também aproveitei para pegar a Stabilo Boss nessa cor verde que é incrível. Minha Cis Dot metálica na cor verde também, porque eu quero algo bem natureba. E é isso, Brasil. Tem estilete também que vocês vão precisar, então bora fazer nosso bujo. Eu sempre uso um binderzinho para segurar a folha, acho bem prático, e eu vou começar fazendo a capa do mês. Tem gente que quando vai montar bujo não faz a capa, eu acho mais legal ter a capa do que a contracapa, que seria no final do mês. Mas, quem sabe aí no mês que vem eu já faço o contrário, só para trazer ideias aqui para vocês. Eu comecei fazendo esse meinho, eu queria uma decoração que apesar de ser bem viva, não fosse tão assim detalhada, sabe? Eu quis algo mais clean, eu não diria clean porque vai ter bastante informação, mas algo mais minimalista, que fosse fácil de fazer e reproduzir e tornasse realmente o planejamento funcional. Para mim é essencial que tudo seja muito prático. E lembrando que se você quer montar um bullet journal, não necessariamente você precisa decorá-lo, tá? Esse sistema de organização ele visa realmente a praticidade do seu jeito. Então, assim, não necessariamente você precisa fazer assim, todo coloridinho. É que eu sou fã de deixar tudo com cor, então já viu, né, Brasil? E eu sou muito viciadinha também em usar a minha Dot. Eu comecei aí fazendo alguns círculos maiores, alguns pontinhos, e depois eu fui diminuindo como se ele fosse desaparecendo da folha. Esse efeito fica muito legal, e essa Cis Dot, ela é muito maravilhosa. Eu recomendo que vocês tenham aí, porque ela vai facilitar a vida numa decoração bem facilitada. Bom, a capa tá quase pronta, no final eu vou colocar um calendário também nessa capa, que é um calendário de adesivo, também da Scriviato. E agora eu já vou fazer toda a parte do meu bujo mesmo, a parte de começar as tarefas, começar de fato as partes funcionais. Essa daí ainda não é a primeira semana do bujo, tá, pessoal? Eu sempre faço uma capa com as metas, com algumas coisas que eu preciso ter sempre anotado. Patrícia, você não está usando esse bujo, porque a gente viu as folhas que não estão usadas. Sim, Brasil, eu não uso esse bujo para uso meu. Eu, na verdade, tenho um outro bujo igual a esse, que eu reproduzo exatamente o que eu fiz para poder ir usando. Esse daqui eu deixo só para vídeo, porque fica bem mais fácil para mim montar e mostrar para vocês. Se eu fosse usando, eu já não teria como mostrar para vocês de uma maneira mais clean, uma maneira mais limpa. Bom, a parte de to-do já tá feita e agora a gente vai para uma outra parte muito importante que são das metas. Eu também gosto de estipular metas no mês e eu acho que fica bem fácil para te incentivar a fazer coisas, criar hábitos, enfim. Esse ano, por exemplo, eu coloquei como meta fazer exercício pelo menos 5 vezes na semana. Não tá sendo fácil, mas tá sendo uma coisa que quando eu vejo ali batido, fica mais fácil para mim manter. Especialmente agora que a gente tá numa fase assim, de começo de ano e tal, acho que a gente começa a se incentivar mais se a gente conseguir prolongar isso pro resto do ano, fica bem fácil. Essa parte aí do meio, eu já deixei uma parte para anotação livre. É muito importante você ter campos no seu bujo que você faça qualquer tipo de anotação. Porque se você determinar que esse campo ele vai ser tarefa, ele vai ser, sei lá, para você lembrar, eu acho que você fica mais sem usar, porque parece que o campo não é muito apropriado para o que você escolheu. E aí eu já aproveitei o borrifador de adesivo para fazer uma nuvenzinha também. Capa pronta, Brasil, agora é hora da gente começar os dias das semanas. Eu gosto bastante de fazer semana a semana, começando sempre da segunda-feira.
Mas dessa vez, como o mês de fevereiro é bem complexo, porque ele tem os 28 dias, e aí fica bem confuso para o próximo mês e para o mês anterior, eu vou optar por fazer sempre 7 dias por folha, assim a gente fecha 4 semanas, 4 folhas, digamos assim, né, 4 páginas inteiras, à frente e atrás dela. Bom, aí eu comecei fazendo a divisória, para isso eu fiz um risco com a Stabilo Boss e já adicionei um adesivo. Eu gosto muito de fazer a borda recortada e por isso eu já coloquei um papel embaixo para não rasgar a folha de baixo. E aí eu coloquei o número 1 para simbolizar a semana número 1. Da outra vez eu fiz um tipo de divisória diferente, mas esse daí ele já é um pouquinho mais fácil para fazer, porque você não vai precisar ficar medindo nem nada. E aí eu comecei fazendo a primeira folha do bujo. Eu optei por espalhar os post-its de uma maneira bem desordenada, não tem assim um critério fixo para isso. Eu fui só colando, mudando a posição e cada post-it representa um dia, mas eu vou complementar os dias também com outro formato, que é o formato feito com marca-texto. Isso porque eu gosto de uma folha bem vibrante, eu acho legal que os dias estejam extremamente separados. Aí eu comecei a enfeitar todos os dias com a Cisdot, mas lembrando que ainda não estão todos os dias na página, tá, Brasil? Eu vou colocando aos poucos, conforme eu for mostrando aqui pra vocês. Eu comecei dessa maneira, achei que ficou um efeito bem legal, só se eu deixasse assim já ficaria incrível, mas aí eu queria adicionar os outros 3 dias que faltavam, mais uma parte para anotação. Eu comecei fazendo essas linhas com a Stabilo, se você quiser você pode usar a régua, deve inclusive, é que eu gosto desse ar desajeitado. Vocês devem reparar nos meus vídeos que eu raramente uso régua. E assim, eu gosto, sabe? Eu acho que fica um detalhe mais manual. Mas enfim, isso é um gosto meu, cada um, né, tem um gosto diferente, então você pode usar régua se você preferir. E aí foi a vez de eu colocar os adesivos. Eu peguei esses piticos e fui colocando dia após dia. Nesse momento, eu ainda não tinha contado quantos adesivos tinha, então eu fui colocando como se não houvesse amanhã. Mas depois deu caca, mas eu consegui consertar. Calma, Brasil, respira. Fui colocando aqui os adesivos primeiro nos post-its, que eu achava que tinha que colocar primeiro, para dar um contraste melhor, e depois nas linhas. Essa pinça facilita a vida. Quem usa muito adesivo precisa ter uma dessa, Brasil. Parece frescura, eu achava inclusive que era bem frescura das blogueirinhas, mas não, ela facilita a real. Principalmente para pessoas como eu que não tá acostumada a ter unha grande e tal. Aí eu fiz com a Fine um campo livre, que ele não vai ter nenhum tipo de notificação. Eu não vou escrever anotação, não vou escrever tarefa, não vou escrever nada, ele vai ficar livre mesmo. E aí eu fui colocando os dias, primeiramente os dias em números. E não começar da segunda até domingo, como normalmente eu faço, porque como eu expliquei pra vocês, o mês de fevereiro é meio confuso. E aí sim, eu fui colocando os dias da semana. Então a semana vai começar numa quarta, aliás, a semana não, né? O calendário de fevereiro começa numa quarta e ele termina a folha numa terça-feira. Ou seja, eu vou ter aí a visão da minha próxima semana inteira perfeitinha. E aí é a hora da gente fazer a segunda parte. Para você continuar a sua divisória, é interessante que você coloque o adesivo mais abaixo do primeiro. Então, você faz a linha normal com a Stabilo ou com qualquer outro material que você tenha aí, e aí você coloca o adesivo abaixo do anterior. Aquele que tá no 1 tá acima, coloquei esse daí mais para baixo e vai ser assim sucessivamente. Na terceira semana você vai fazer para baixo dessa e o da quarta semana você faz abaixo da terceira semana. Acho que deu para entender. Eu cortei de uma maneira bem desajeitada. Eu confesso para vocês que essa parte não me agradou tanto. Acho que eu teria que ter cortado mais rente ao traço e ao adesivo. Mas o estilete não tava tão bom assim, então eu deixei assim mesmo, só pra não surtar no meio do vídeo e desistir de gravar, porque nós dá um trabalhão, né? Inclusive, bujo é um negócio que quando a gente começa, a gente precisa terminar, porque ou a gente termina ou não dá pra usar. Bom, aqui eu comecei já distribuindo as partes com a Stabilo, e dessa vez eu comecei com a Stabilo pra ter pra dar uma diversificada da página anterior. E assim eu fui colando também os post-its que nem eu fiz antes. Depois que você faz a primeira semana, o resto fica muito fácil, porque você só vai repetindo as ideias e renovando, né? Tentando deixar tudo de uma maneira diferente, porém no mesmo esquema. Então, realmente, quando você for montar o seu bujo, é muito interessante que você já separe os materiais, você já determine qual vai ser a estética que você vai querer naquela semana.
E assim vai indo. Eu faço mês a mês, porque eu acho mais fácil, acho que fica mais legal. Não gosto muito de fazer cada semana de um jeito, eu prefiro fazer um mês inteiro mais ou menos da mesma estética, para poder facilitar na hora de decorar e também para mim não ficar postergando, porque acho que se a gente fica tentando procurar muita ideia semana a semana, acaba saindo meio estranho, acaba que a gente fica muito frustrado por não ter ideias e tal, e aí vem os famosos bloqueios criativos. E assim, gente, é muito importante que todo mundo, na hora que vá fazer o seu bujo, pense que é um método para organizar a sua vida, para facilitar e não para dificultar. Então, é importante que na hora que você vá fazer o seu bujo, você tenha essa consciência e perceba seus limites. Não adianta você querer copiar um bujo que você não vai conseguir, porque isso vai te frustrar e vai fazer você desistir do método. Então, legal mesmo é que você haja de acordo com as suas habilidades, se inspire em outras pessoas, se inspire em várias ideias, mas mantenha a sua linha de produção, mantenha o seu jeitinho de fazer as coisas. Ai, aqui eu já tava amando muito o resultado, já tava curtindo, e olha que eu nem gosto de verde, acho que verde é uma das cores que eu menos gosto na vida. Mas como tem esse contraste com os cactos, e eu deixei vários tons, ficou bem bacana. Bom, aí eu coloquei o calendário na capa para finalizar. Eu sinto a necessidade de saber direitinho os dias da semana, então coloquei. E aí, Brasil, eu descobri que eu tinha feito uma caca, porque quando eu virei a folha, eu descobri que eu pulei, eu simplesmente pulei e comecei o bujo uma folha depois, então tive que consertar. Inclusive, se você já fez isso, pega essa dica, é só passar a cola numa folha e na outra, e aí você dobra a folha como se não houvesse amanhã e tá tudo certo, vida que segue, não precisa desistir do seu bujo por causa disso. E agora sim ficou com o resultado final. Todas as folhas mega decoradas, as divisórias ficaram de uma maneira bem bacana, do jeito que eu gosto. E assim foi o bujo dessa vez, Brasil. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês estejam gostando desse quadro, porque eu tô amando. E no final de fevereiro saio de março, prometo que não vou atrasar. Um beijo e até mais!